Bora ver, meu povo! Terceiro e último vídeo dessa semana. E nós estamos falando aqui do que aconteceu no ano 622, o ano da limpeza que o rei Josias de Judá fez em todo Israel e Judá, né? E aí estávamos falando no último vídeo sobre profecias de Jeremias, que foram entregues nessa época, no ano 622. Vamos então a Jeremias capítulo 10, no versículo 1, diz: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Não aprendam a prática das nações, nem se assustem com os sinais dos céus. Versículo 3, costume dos religiosos das nações são inúteis. Eles cortam uma árvore da floresta e um artesão modela o tronco, né? E enfeitam essa árvore com prata, com ouro, prendendo tudo com um martelo e pregos para que não balance, como um espantalho, né? Numa plantação de pepinos. Como um espantalho numa plantação de pepinos. A árvore aqui é o ídolo, que é comparado a um espantalho. Quem são os pepinos? São os idólatras. Ou qualquer um que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho do que Jesus, constitui um ídolo. Você está aqui entre os pepinos. E esse ídolo que você constituiu é um espantalho para o Senhor, né? E então, veja bem, diz que os ídolos são incapazes de falar. E tem que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer nada, nem bem nem mal, né? Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Versículo 6 de Jeremias 10. Vamos pular o versículo 14, onde diz: estes homens, todos são estúpidos e ignorantes, cada ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a estas imagens. Ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Versos 17 e 18 diz: juntem os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Por causa de quê? Da idolatria, da quebra de aliança. Versículo 21 diz: os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor, por isso não prosperam e todo o seu trabalho está disperso. Eu estou vendo uma coisa aqui interessante, versículo 24, para a gente concluir, diz que: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. É a forma de corrigir aqui, viu, gente? Vou corrigir seu filho aí, você tem que esperar um momento em que você não esteja com ira. Seja justo, tá bom? Está escrito: não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, não é provocar ira nos filhos. Ou seja, não vai corrigir o seu filho com ira. Não com ira, com justiça, tá bom? Hoje inclusive, é até, vamos dizer assim, é crime, né? A palmadinha aí é crime. Queridos, Jeremias capítulo 11 diz sobre a mensagem do pacto, uma mensagem adicional, né? O pacto que foi desrespeitado, a aliança que foi quebrada. Jeremias 11, 1 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouçam os termos dessa aliança e repita-os ao povo. Verso 3, parte final, diz assim: maldito é aquele que não obedecer os termos dessa aliança. Eu ordenei aos seus antepassados, né? E quando eu os tirei do Egito, eu disse: obedeçam e façam tudo o que eu lhes ordeno. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então eu cumprirei as promessas que fiz aos seus antepassados, dizendo a vocês que dariam a terra que emana leite e mel e tal. Verso 7 diz: desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Certo? Eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas eles não cumpriram. Verso 10. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram a ouvir-me, seguiram a outros deuses para prestar-lhes cultos. Tanto a comunidade de Israel quanto a de Judá quebraram a aliança, diz o Senhor. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul quebraram a aliança. Por isso, os dois que vão para o cativeiro, tá bom? Verso 11. Por isso trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então a cidade de Judá e habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los dessa desgraça que virá a atingi-los, né? Você tem tantos deuses quanto as suas cidades, ó Judá, e seus altares que você construiu para queimar incenso são tantos, né, quanto as ruas de Jerusalém, vamos dizer assim.
aquela coisa vergonhosa chamada Baal, né? Altares. Versículo 14, e você, Jeremias, mais uma vez, você, Jeremias, não ore em favor deste povo, porque eu não vou ouvir. Quando clamarem a mim, na hora da desgraça, eu não vou ouvir. No versículo 16, na parte B, diz, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará. Né? Quando vier, aqui está anunciando a forma que Jerusalém vai ser destruída, mais uma vez. Tá bom? E aí, no versículo 18 ao versículo 23, o Jeremias vai falar de uma coisa horrenda, uma coisa horrorosa. Sabe aquele negócio que Jesus fala que um profeta não tem honra, senão em sua nação e em sua casa? O Jeremias aqui foi altamente desonrado pelos seus. Jeremias era de uma cidade chamada Anatote. Vejamos o que diz aqui o irmão Google sobre Anatote. O Wikipédia vai falar aí que é uma das cidades, né, antigas aí. O nome pode significar isso, né, orações respondidas. Tá aí as referências, você pode pegar. Fala sobre ela ter sido dada aos filhos de Arão, é uma das cidades que foi dada aos filhos de Arão. E fala também aqui que os israelitas mudavam o nome, eles iam conquistando a cidade e mudando o nome. E provavelmente essa Anatote é derivado de uma deusa local chamada Anat. Logo um pouco a mais aqui abaixo, você vai ver que Anatote é mencionado como lugar do nascimento de Abiezer, que era um dos 30 valentes de Davi, como diz aí, como está exposto aí na tela, né? Segundo o irmão Google, tá bom? Aqui também Anatote diz que Anatote sofreu muito com o exército de Senaqueribe e que apenas 128 homens voltaram para ela, né, vindo do exílio babilônico. Está lá no livro de Neemias 7:27 e Esdras 2:23. Então, Anatote estava a cerca de 4,8 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região de Benjamim. Você vai poder ver aí mais ou menos onde é a região de Benjamim para você se situar na história, tá bom? É isso. Veja o versículo 18. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou e me mostrou o que estava fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Eu não tinha percebido que tramavam contra mim. Eles diziam, destruamos a árvore e sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que o seu nome não seja mais lembrado. Rapaz, isso aqui parece muito com a história dos que foram enviados pelo dono da seara para, né, pegar os frutos da seara e aí os caras mataram. Bom, Jesus conta uma parábola baseada praticamente nisso aqui. Versículo 20 diz, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Veja bem, isso é um profeta dizendo, já que eu não posso me vingar, eu espero ver a vingança do Senhor sobre eles. Eu também espero, Senhor. Eu expus muitas vezes a minha causa, a causa da minha nação, e eu espero ver a tua vingança sendo exercida sobre essa gente canalha, que está não só adorando ao dinheiro, ao suborno, ao ganho ilícito, mas está totalmente fora do que diz a lei. Estão acima, né? Eu espero que o Senhor os julgue e o Senhor exerça vingança sobre eles. Em meu lugar, é claro. Não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Versículo 21 de Jeremias 11 vai dizer assim que à vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me tirar a vida. Ou seja, os homens da cidade de Jeremias queriam tirar a vida dele. Eles dizem, não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Então assim diz o Senhor para vocês, de Anatote. Eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nem mesmo o remanescente restará ou ficará. Porque eu trarei desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Olha aí. Anatote, tá? Ok. Então, Jeremias capítulo 12, começa dizendo, tu és justo, Senhor. E aí, no final diz assim, versículo 1, final diz assim, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Eu queria saber por que o caminho do ímpio prospera, por que todos os traidores vivem sem problemas. Jeremias aqui está com esse negócio aí, esse sentimento que o povo brasileiro tem hoje, né, gente? Tem hoje. Por que o caminho dessa gente maligna prospera, né? Por que pessoas não têm moral nenhuma para falar de coisa que seja verdadeira e justa? Por que eles prosperam? Por que eles vivem uma vida sem problema, né? Aí,
na parte B do versículo 3, diz assim: arranca os ímpios como a ovelha destinada para o matadouro, né? Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto por causa da maldade dos que habitam nessa terra? Verso 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, terreno plano, o que fará nos matagais, né, junto ao Jordão? O que está querendo colocar aqui é o seguinte: eu lembro aqui da história do profeta Elias, quando ele estava orando por chuva, e ele disse: olha, tem um rapaz dele, né? Tem uma nuvenzinha como uma mão aí. Aí ele disse: basta, diga lá a Acabe que vá para casa que a chuva vai pegar ele. Aí o Elias, já velho, se cingiu, saiu correndo, ele chegou na frente, ele correu mais que os cavalos. É poder de Deus, né? Verso 6 de Jeremias 12, diz: até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes disserem coisas boas. Aqui vai um recado para você que gosta de acompanhar o cenário político do país. Tem muita raposa velha aí, inclusive aqui no Ceará, tá bom? Raposa velha que diz uma coisa, que diz outra. Eu não confio nessa gente canalha, nem quando fala bem de mim. Não. Tudo que fala é por interesse, porque o coração deles só está preso ao investimento deles. E qual foi o investimento deles? Ah, ele investiu na corrupção, na política, que é a velha política aí. Então, mesmo quando falar bem de alguém como você, eu, o próprio presidente, confia não. Tem muita gente que não tem uma palavra só. Se não tem uma palavra só, não tem crédito. O cara que diz hoje uma coisa, amanhã diz uma outra coisa contrária ao que disse hoje, ele não tem minha confiança. Na verdade, não é só desconfiança que eu tenho desprezo. Total desprezo por esse tipo de gente. E não merecia estar nem no cenário político, porque desonra, né, o nome de um representante do povo. Bom, versículo 7 diz assim: abandonei a minha família, deixei na minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo da minha propriedade, ou seja, da minha aliança, né, tornou-se para mim como um leão na floresta, que ruge contra mim, por isso eu detesto. Jeremias falando, tá? Jeremias sendo odiado pelo povo de Anatote, que era a cidade dele. Assim como Jerusalém, que era a propriedade do Senhor, odiava o Senhor. Deixou o Senhor, abandonou o Senhor, estava servindo ao detestável Baal. Verso 9 diz aí: o povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hienas. O que é hiena, hein, gente? Olha aí o que é hiena. Irmão Google diz para você. Verso 13 diz que assim: semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada, né? Para nada produzir. 14. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderaram da herança de Israel, né? Eu os arrancarei da sua terra e, sabe, mas depois depois de tê-los arrancado, terei compaixão e de novo os farei voltar, cada um à sua propriedade. Tá bueno? Como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, se passarem a jurar somente por mim, né? Diz aí a parte final do versículo 16 e 17, certo? Se me ouvirem, então eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Certo? Se me ouvirem, aquele negócio que as nações estão fazendo com o povo da aliança, né? O Senhor vai depois exercer juízo contra essas nações, tá bom? Para completar aqui, gente, é o seguinte: o nascimento de Zedequias, no ano 618, quer dizer, 4 anos depois. Aí 616, que é 6 anos depois, você vai ver o nascimento de Joaquim. E aí, quando chega no 612, grave bem essa data, 612 a.C., Nínive, capital da Assíria. A Síria, gente, é por causa de Assur. Assur é o quê? É descendente de Sem. Todos os descendentes de Sem, Assur. A Síria, Império Assírio, é por causa de Assur, que é vizinho a Nínive aí. Tá? Nínive, aqui em 612, ela é destruída pelos babilônicos. Primeiro, a Babilônia se desvinculou do Império Assírio. Agora a Babilônia ataca e destrói Nínive. Quando foi isso? Foi 155 anos depois que o profeta Jonas passou por lá. Tá? Jonas queria a destruição de Nínive porque sabia, por revelação, claro, que o que Nínive ia fazer, ou a Síria ia fazer contra Israel. Agora chegou a hora de Nínive. Certo? No ano 612, Jeremias está com 38 anos, o profeta Daniel está com 16 anos e o Ezequiel está com 10 anos. Semana que vem tem mais, se o Senhor nos permitir.